palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em meio à provação, a fé me mantém de pé. Eu sou João Batista e essas são as palavras de esperança que chegam até você, e eu espero em Deus que as palavras de hoje te impulsione, te fortaleça. Você tem vivido provações na sua vida, momentos difíceis, angústia? Quais os sentimentos que mais têm predominado dentro do seu coração? Nós vamos aprender com a leitura hoje que o sofrimento, em algum momento, ele pode bater a nossa porta. E quando ele bater a nossa porta, o que fazer? Como diz o querido padre Fábio de Mello, o que fazer quando o sofrimento bater a sua porta, né? Vamos aprender isso hoje. Ou melhor, espero de alguma forma contribuir e ajudar você a entender isso em sua vida. Ontem eu ainda comentava, que a leitura de ontem, que eu cheguei a falar a respeito do ato de honrar os pequenos compromissos, que poderia não dar pessoas que comentassem a leitura que eu falei ontem, e eu me enganei, Um dos comentários que chegou foi que aquela pregação de ontem poderia ajudar muitas pessoas a alcançar a salvação. É uma pessoa que é proprietária de um comércio, que vê na prática o que eu preguei ontem. Pessoas que são de dentro da igreja, pessoas que são da frente da igreja, que fazem tudo em nome de Deus, vão lá no seu estabelecimento, compram na nota e não honram o seu pagamento, não honram sua palavra. E aquela pessoa dizendo, às vezes, tantas dificuldades que ela tem que enfrentar, e seria diferente se todos que vão na sua loja e compram pagassem. E ela agradecendo, porque ela sabia que aquela palavra ia chegar a muitos corações que até ontem agiam dessa forma, e que depois daquela pregação, com certeza, essas pessoas iriam, quem sabe, tomar algumas decisões diferentes em sua vida. Eu não compartilhei esse testemunho em respeito às pessoas, porque colocaram o nome do estabelecimento, da cidade onde moram. Então eu não ia fazer isso com elas, Então, só para dizer assim que a palavra de Deus não fica sem resposta. Amém? Tobias, capítulo 10, de 1 a 13. Estamos terminando o livro de Tobias, irmão? Está terminando. Vamos lá, Tobias, capítulo 10. O casamento de Tobias tinha retardado a sua volta. Seu pai, muito inquieto, dizia: por que será que meu filho tarda tanto? Por que se demora lá? Teria Gabael, porventura, falecido de forma que não haveria ninguém para restituir o dinheiro? Ele entristeceu-se extremamente com isso, assim como Ana, sua mulher, e ambos se puseram a chorar porque seu filho não voltava no tempo previsto. Sua mãe, principalmente, derramava lágrimas inesgotáveis e dizia: ai, ai, meu filho, por que te mandamos lá? Tu que eras a luz de nossos olhos, o bordão de nossa velhice, a consolação de nossa vida e a esperança de nossa raça. Nós que em ti só tínhamos tudo, não te devíamos ter deixado ir para longe de nós. Tobit dizia-lhe: cala-te, não te aflijas. Nosso filho está passando bem, aquele homem com quem nós o mandamos é um homem de confiança. Mas ela continuava inconsolável. Todos os dias ela saía para fora, olhava para todos os lados e corria por todos os caminhos por onde poderia voltar o filho, a fim de vê-lo ao longe, se fosse possível. Entretanto, Raguel dizia ao seu genro: fica aqui, mandarei notícias a Tobias, teu pai, a respeito de tua saúde. Mas Tobias disse-lhe: sei que meu pai e minha mãe contam os dias
e que se acham em grande tormento. Raguel insistiu ainda, apresentando muitas razões, mas Tobias não quis ouvi-lo. Então entregou-lhe Sara com a metade dos seus bens e servas, rebanhos, camelos, vacas, em grande soma de dinheiro. Despediu-o cheio de saúde e alegria, dizendo-lhe: que o santo anjo do Senhor vos acompanhe pelo caminho e vos conduza são de salvos. Faço votos de que encontreis tudo em ordem em casa de vossos pais e que eu possa ver os vossos filhos antes de morrer. Os pais beijaram sua filha e deixaram-na partir, recomendando-lhe que honrasse seus sogros, amasse o seu marido, educasse bem a sua família e governasse a sua casa, conservando-se ela mesma irrepreensível. Palavra do Senhor, graças a Deus. João, por que você escolheu esse tema de hoje? Porque em momento nenhum a leitura fala em meio à provação e a fé é preciso manter-se de pé. Observe o relato inicial da leitura, né? Quando Tobit, o pai de Tobias, que era um homem de uma fé inabalável, ele começa a sua murmuração, a sua dor. Ele começa a externalizar, ele começa a jogar para fora toda a inquietude do seu coração. Por que será que meu filho tarda tanto? Por que ele demora lá? Aí ele começa a pensar muitas coisas e começa a dizer isso. Teria Gabael, porventura, falecido, de sorte que não haveria ninguém para restituir o dinheiro? Ele pensou assim, às vezes Gabael morreu e estão tentando lá, de alguma forma, receber esse dinheiro, por isso está demorando. Aí a palavra conta que ele se entristeceu extremamente com isso, assim como Ana, sua mulher, e ambos se puseram a chorar, porque seu filho não voltava no tempo previsto. Imagina você, hoje nós temos o telefone, hoje nós temos diversas formas de comunicação, onde a pessoa que está às vezes distante, viaja, que vai com compromisso, caso aconteça um imprevisto, a pessoa liga e aí isso se acalma, tudo se resolve. Agora imagina a cena, né? Lá não tinha nada disso. Então o pai começa a ficar extremamente preocupado e começa uma tristeza enorme. E aí quando ele compartilha isso com a sua mãe, ela também sente, e ela derramava lágrimas inesgotáveis. E olha a dor do coração dessa mãe. Aí, ai meu filho, por que te mandamos lá? Aí ela já tem o sentimento de culpa, né? Tobit fica pensando no que aconteceu, começa a criar hipóteses na sua mente, enquanto a sua esposa, Ana, começa a sentir um sentimento de culpa. E aí ela vai contar por quê? Porque o filho era a luz dos nossos olhos, o bordão de nossa velhice, a consolação de nossa vida, a esperança de nossa raça. Nós que em ti só tínhamos tudo, né? Em ti só tínhamos tudo. Não te devíamos ter deixado de ir para longe de nós. Então, ela começa uma palavra de muita dor no seu coração, de muito sofrimento. Porque o filho era a segurança, além de tudo, era, claro, o grande amor da vida dos pais, né? E a preocupação tomava conta. A preocupação, a provação em si era muito grande. Então Tobit, mesmo estando com dor, ele diz para ela: cala-te, não te aflijas. Nosso filho está passando bem. Aquele homem com quem nós o mandamos é um homem de confiança. Mas ela continuava inconsolável. Todos os dias ela saía para fora, olhava para todos os lados e corria por todos os caminhos por onde poderia voltar o filho, a fim de vê-lo ao longe, se fosse possível. Sabe o que essa leitura aqui me lembra? Essa leitura me lembra a passagem do filho pródigo, né? Só que no caso o filho pródigo tinha ido embora e gastado tudo.
E o pai sempre ficava à tarde observando quando ele voltaria. Ele ficava olhando ele, se ele chegaria. Ele ficava ao longe olhando na estrada se o seu filho voltasse. Só que aqui, claro, a mãe sabe que o filho não é um filho pródigo, um filho gastador, um filho que foi gastar os seus bens. Não, a mãe sofre porque ama, porque já passou do dia de voltar. Mesmo o pai tentando consolar, ela fica inconsolável. E aqui está o segredo porquê do tema. Em meio à provação, a fé me mantém de pé. Imagina essa cena, se você tem filho, você consegue entender muito bem, né? Seu filho sai para dar uma voltinha na rua, daqui a pouquinho eu tô aí, mãe. Passa meia hora, 1 hora, 2, 3 e você já começa a ficar angustiado. Muitos saem para a rua para ver, chega no portão, fica olhando um lado do outro, cadê meu filho? Tá demorando demais, mas o filho não tá com o telefone e você vai ficando agoniado, angustiado. Meu Deus, né? Imagina, em poucos minutos, agora aqui não, que já tinha tempos que ele tinha saído e até agora, já tinha até se casado, né, nesse período todo. E os pais estavam ali agoniados, sofrendo. O que mantinha aquele homem de forma mais direta de pé? Ao ponto de ele pedir para a esposa, cala-te, porque o nosso filho está passando bem. A fé. Porque a palavra desde o início mostra para você e para mim que Tobit era um homem de fé, de muita fé. Mesmo que ele chorasse, que a angústia batesse a sua porta, ele mantinha viva a fé e essa fé o mantinha de pé. Enquanto que a mãe, quando ele, por exemplo, fica cego, né, lá no capítulo 3, a mãe vai dizer o que para ele? Tua esperança é manifestamente vã. Agora tuas esmolas mostram bem o que valem. Com estas e outras palavras semelhantes, ela censurava-o duramente. Então, a mãe dá-se a entender que era uma mulher que não tinha, às vezes, uma esperança tão grande, uma fé tão grande como a de Tobit. Porque Tobit a vida inteira foi muito caridoso. E a caridade é uma das formas mais plenas de viver a fé, né? Então, ele era um homem de muita fé. E mesmo em meio à dor e ao sofrimento, ele permanecia de pé. E já a sua mãe, ela estava muito abatida, ao ponto que a gente percebe que o sofrimento é mais forte que a fé dentro do seu coração. Mas como também cobrar isso de uma mãe, né? Eu penso sempre de uma mãe ou de um pai em meio ao sofrimento. Quantas vezes nós não conseguimos rezar, né, irmãos? Quantas vezes nós não conseguimos rezar quando o sofrimento bate a nossa porta? E aí essa é a primeira pergunta que eu fiz lá no início da pregação, né? O que fazer quando o sofrimento bater a nossa porta? Abrir a porta do coração e deixar ele entrar. E com muita fé, com muita confiança e esperança em Deus vencer. Tem gente que fica prolongando o sofrimento para começar a enfrentar a dor. Não tem jeito, gente. É preciso encarar o sofrimento, a dor, o problema de frente para que a gente consiga vencê-lo. É a única forma. É a única forma. E a leitura termina dizendo que Raguel, ele insistiu para que Tobias ficasse, ele mandaria lá um dos seus funcionários avisar que estava tudo bem, mas Tobias, por amor aos seus pais, pela sua palavra que ele disse que voltaria com certeza, e os pais confiaram que em breve ele estaria em casa, então o filho vê-se na obrigação de honrar a sua palavra, voltar e estar com seus pais. Só que ele não volta sozinho, ele volta muito bem acompanhado, com Sara, ele volta com o dinheiro que Gabael estava emprestado de seu pai Tobit, e ainda disse, ele volta com a herança, ele já volta bem acompanhado. A palavra deixa isso muito claro. E é bonito quando no versículo 11, os pais de Sara dizem a Tobias, que o santo anjo do Senhor vos acompanhe pelo caminho e vos conduza são e salvos.
Olha que bonito. E sem eles saberem que ali com eles já estava Rafael, que iria conduzi-los e protegê-los nessa viagem de volta. E ele termina dizendo: faço votos de que encontreis tudo em ordem em casa de vossos pais, e que eu possa ver os vossos filhos antes de morrer, ou seja, meus netos, né? Os pais beijaram sua filha e deixaram-na partir. Não é fácil também, né? Por mais que se casaram, a filha a vida inteira ali próximo, junto, e de repente vê a filha partir. Mas isso é próprio do casamento, né, irmãos? Você que casou, precisa cortar o cordão umbilical. No sentido assim, a partir de agora, você e seu esposo. Os pais existem, têm um grande valor, e os pais têm que entender isso também, né? Porque tem filho que casa, mas não quer se separar de forma alguma dos pais. E em muitos casamentos isso se torna até prejudicial. Não estou dizendo para fazer de conta que os pais não existem mais, não. Pelo amor de Deus, tem nada a ver com isso. Estou dizendo do apego desordenado. Acontece algo, já vai logo, conta para o pai e para a mãe. Acontece algo, de novo, vai lá e fala. Daqui a pouco os pais vão dizer assim: meu Deus, mas esse homem ou essa mulher não vale nada, só conta coisa ruim. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, né? Nós que somos casados, aquilo que nós levamos até os nossos pais. Às vezes nós causamos nele um sofrimento que não tem sentido. E o casal tem que aprender a se virar e resolver os seus problemas. Não é errado conversar com pai e mãe, não, gente, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou falando. Não é errado partilhar com o pai e com a mãe o que eu estou sofrendo, o que eu estou vivendo. Isso é bonito, isso é correto, isso é certo. Estou dizendo que se toda coisinha, qualquer coisinha acontece, e eu sou totalmente dependente só do que mãe e pai falam, né, pode acontecer que eu comece aí mesmo a ruína do meu casamento. Então tudo tem limite, né? Tudo tem o seu limite. Eu, por exemplo, toda decisão que eu tomo, eu gosto muito de ouvir meu pai, gosto muito de ouvir minha mãe. Só porque, como meu pai me disse uma vez, né, achei tão bonito, meu filho, a opinião do pai é essa, mas você não tem que fazer aquilo que o pai está dizendo. É uma opinião. Isso é nobre, isso é bonito, ouvir o que os pais têm a dizer, né? Por mais que às vezes não seja o que você vá seguir, mas é importante ouvir a opinião daqueles que têm mais experiência de vida. E olha que bonito o último versículo dessa leitura. Os pais de Sara recomendam então que ela honrasse os seus sogros, amasse o seu marido e educasse bem a sua família e governasse a sua casa, conservando-se ela mesma irrepreensível. Que coisa bonita, né? Os pais de Sara dizendo para ela: olha, honra os teus sogros, respeita eles, eles são importantíssimos na tua vida. Até porque aquele homem já sabia da nobreza que era o próprio Tobit, da pessoa honrosa que ele era, né? Honre os seus sogros, ame o seu marido, educa bem a sua família, os seus filhos, logicamente, e governe sua casa. E por último, conservando-se ela mesma irrepreensível. 5 segredos importantes na vida de um casal, que aqui no caso Raguel fala com sua filha, pede a sua filha: honrar os sogros, amar o marido e, é claro, amar a esposa, né? No caso contrário, quando os pais têm que dizer algo para o filho, né? Honrar os sogros, amar o marido, educar bem os filhos, não é entregar por meio de comunicação ou terceirizar a educação, não. É tão triste hoje, muitos filhos hoje sentem mais saudade da babá do que dos pais. Filho tem que ter cheiro de pai, e pai e mãe tem que ter cheiro de filho, né? Se você trabalha e tem que deixar com alguém, tá, tudo bem, mas quando chega em casa, olha para o seu filho, valoriza seu filho, brinca com seu filho, beija seu filho. Por quê? Porque isso é fundamental para que o seu filho e sua filha seja apaixonado com você. E com certeza Sara leva esses ensinamentos para o seu casamento. Hoje é muito triste, a gente percebe filhos que não, genros e noras que não respeitam o sogro e a sogra. Que tristeza!
né? Eu acho tão bonito. Eu e minha esposa, a gente pede bênção aos nossos pais, ao meu sogro, ela no caso, ao meu pai, à minha mãe, aos seus sogros, né? Então ela pede bênção no sentido de respeito, de reverência, né? E isso é muito bonito. Honrar o sogro, amar o esposo, amar a esposa, educar bem os filhos, governar a casa significa essa casa não está desgovernada, né? A mãe é o coração da casa, é aquela que restabelece, é aquela que coloca as coisas no devido lugar. Não estou dizendo no sentido físico, mas na maioria das vezes no sentido emocional, no sentido coração, acolhimento, zelo, prudência. É a mãe que é aquela que dá o equilíbrio, claro, junto com o pai, porque não é a mãe sozinha que faz tudo, é junto com o pai. Conservando-se, e aí dizendo, conserva tudo isso irrepreensível, seja correto, seja uma pessoa que luta pela santidade, para que o casamento seja duradouro em Deus. Então esse finalzinho do conselho dos pais de Sara para ela são algo que você, esposa, você, esposo, precisa muito colocar isso em prática. Aí, irmãos, eu termino dizendo que a fé, é pela fé que mantemos um casamento de pé, é pela fé em Deus que conseguimos organizar essa questão familiar, né, onde o relacionamento seja algo bom, algo positivo, né, porque muitos casais, muitos filhos depois que casam se isolam completamente, porque às vezes o filho, ou o esposo, a esposa tem ciúme que o filho, ou que um vá à casa dos pais e o outro vá à casa dos pais. E isso é uma grande besteira, né? Eu já cheguei a ver mulheres dizer para o marido: você escolhe sua família ou eu? E já vi também a pergunta mais idiota que existe na face da terra: quem você ama mais, seus pais ou eu? E essa pergunta ela é muito idiota, por quê? Porque o amor que um filho tem pelo pai, pela mãe, a filha tem pelo pai e pela mãe, é um amor único. Da mesma forma que o amor pela esposa, pelo esposo, é um amor único. Não tem como comparar, porque cada um desse tipo de amor é um amor legítimo, honroso, belo. Então não queira comparar o amor, os amores, quem você ama mais, quem você escolhe. Não, pelo amor de Deus, vamos ter mais maturidade, gente. Nós precisamos crescer na nossa fé e no nosso amor a Deus e no amor para aquele que eu escolhi caminhar comigo. Mas o amor tem que ter os seus limites. Eu preciso de um tempo com os meus pais, tanto quanto a minha esposa. E isso é nobre, isso é belo, preciso ir na casa. Mas também tudo tem um limite, né? Eu vou à casa, eu estou ali, mas eu não sou mais dependente somente dessas pessoas que eu amo. Eu não sei se ficou clara a minha linguagem. Eu tento ser o mais simples e tem hora que eu acho que ainda o povo não me entende, né? Só vai sair por aí falando coisas diferentes do que eu falei. Por misericórdia, não é isso. Então eu tenho que caminhar junto, né, com a minha esposa, mas também é importante eu estar lá. Oi pai, oi mãe, como é que vocês estão? Vocês são importantes para mim. E tudo isso dentro de um limite. Espero ter contribuído com a leitura de hoje. Ela é muito profunda, não sei se consegui expressar tudo o que eu gostaria, mas que ela nos ajude a colocar as coisas no devido lugar, com fé em Deus e mantendo-nos de pé nessa caminhada, nessa luta pelo céu que cada um de nós buscamos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, nesse dia de hoje, que a tua graça, o teu amor e a tua bondade alcance cada um desses irmãos e irmãs que ouvem as palavras de esperança e ajude cada um deles a colocar em prática essas palavras tão profundas do último versículo, no que diz respeito ao sacramento do matrimônio, mas que nós possamos também, a exemplo de Tobit, ser pessoas firmes na fé e diante do sofrimento, das lutas da vida, que eu não esmoreça, mas que eu confie cada vez mais em Deus, sabendo que Ele está comigo, Ele me sustenta, Ele me ampara e Ele me fortalece.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus e Nossa Senhora te proteja e que você possa mais do que nunca lutar pela santidade. Sede santos, como Deus é santo. Pois só tu